Saiu a chave de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, e João Fonseca já tem adversário. Vamos juntos, então, fazer essa análise do chaveamento, a projeção de chave do João na grama de Londres. Vamos colocar na tela, então, aí a chave projetada. É lógico que isso é um prognóstico, né? Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, e é bem evidente e óbvio que mude mesmo ao longo do Grand Slam londrino. Posso agora, né, assim, ser o advogado do diabo, ser o chato, vai chato, fala chatão. Eu vi muita gente já comentando que a chave do João é fácil, que é uma chave tranquila, que é uma chave dos sonhos. Óbvio que não é uma chave complicada, não é um sorteio tão ruim como foi, por exemplo, em Roland Garros, mas vou trazer aqui para vocês detalhes que mostram que existem algumas armadilhas para o João, especialmente, né, numa gira de grama em que ele jogou apenas um torneio e caiu na estreia. Ou seja, o João chega para Wimbledon com um total de um jogo de simples na grama. Tudo bem, ele lá em Halle, na Alemanha, junto com o Daniel Altmaier, chegaram na final de duplas, né? Jogaram 2 no quali e mais 4 na chave até chegar à final. Mas mesmo assim, né? O João chega com um jogo só de simples na temporada em grama. Ele jogaria, né, essa semana no ATP de Eastbourne, também na Inglaterra, mas ele se retirou, né, da chave, nem estreou lá por um incômodo. Não considerou, não rotulou de lesão, né, nem o João, nem a equipe dele. Chamaram de incômodo no ombro direito, então o João preferiu não jogar em Eastbourne e foi direto, já está em Londres desde de quarta-feira, já treinando, né, no complexo lá na grama de Wimbledon. Vamos lá então, primeira rodada. O ranking engana, a idade dele também pode passar uma falsa esperança. Roberto Bautista Agut, espanhol, 38 anos de idade, anunciou que deve se aposentar ao final da atual temporada, então o Bautista Agut não deve, né, disputar o circuito mundial em 2027. Número 163 do ranking atualmente. Vamos lá então. A gente olha para o Bautista Agut e pelo ranking, pela idade, pela atual temporada que não é das melhores, pelo estilo de jogo também, vai dar um pouquinho mais de tempo para o João, né, pensar do fundo de quadra, para o João reagir, né, um pouquinho mais de tempo nas trocas de bola, gosta de um pouquinho de utilizar esse jogo do fundo com trocas um pouco mais longas, mesmo na grama. Isso é um ponto positivo, né? Isso é uma vantagem, de fato, para o João, que vem buscando, né, de forma desesperada, um pouco mais de ritmo na grama. Essa é a boa notícia. Mas, sempre tem o mais, né? O Bautista Agut foi semifinalista de Queens no ano passado. Ah, tá velho, 38 anos. Tá, no ano passado com 37, fez semifinal na grama de Queens. Ele perdeu só para o Alcaraz. Eliminou Mensik na estreia em Queens no ano passado, aliás, nas oitavas de final. Eliminou na estreia no Borges, português. Depois eliminou o Mensik, um grande sacador, um cara que tem um jogo que combina, né? Que encaixa na grama. Depois eliminou nas quartas o Holger Rune e só caiu na semi 6-4, 6-4 pro Alcaraz, que veio a ser o campeão de Queens no ano passado. E além disso, por falar em semifinal que ele fez em Queens no ano passado, o Bautista Agut, em 2019, fez semifinal justamente em Wimbledon. Na campanha, ele eliminou o Khachanov na terceira rodada por 3-0, 6-3, 7-6, 6-1. O Khachanov, na época, era um top 10 em 2019, era 10º colocado no ranking mundial. E o Bautista Agut só foi cair em 2019 em Wimbledon na semifinal para Novak Djokovic.
Se eu não estiver enganado aqui, 2019 foi aquele ano fatídico que o Djokovic, né, ganha a final do Federer, salvando o match point e etc, né? Se eu não estiver falando aqui uma informação equivocada, vou até checar aqui. E ele tira um set, tá? O Bautista Agut tira um set do Djoko na semifinal, foi 6-2, 4-6, então ficou 1-7-1, e depois 6-3, 6-2 para o Djokovic, 3-7-1, que avançou até a final. Vou até conferir aqui como é que foi o Wimbledon 2019. Então a gente tem uma primeira rodada que, teoricamente, parece fácil, né? Seria um desastre para o João, número 24 do mundo, né? Agora 27 atualizado, né? E o 24º cabeça de chave em Wimbledon. Já vamos falar disso, né? Porque vai ser importante essa análise. É uma derrota, de repente, constrangedora, é um vexame, né? O João, de repente, não se classificar para a segunda rodada. Em termos de ranking, é preocupante. Já confirmei aqui. 2019 foi isso mesmo. Quinto set, 13-12 pro Djokovic, né? Naquela época em que o Wimbledon ainda fazia o quinto set e ia a 12 games, eles empataram então em 12 games, Djokovic e Federer, e o Djoko venceu o tie-break, né, do quinto set para fechar em 13-12 em 2019, ano que o Bautista Agut chegou à semifinal e caiu para o Djokovic. Em termos de ranking, para o João, ele defende uma terceira rodada, né? Ano passado ele venceu na estreia o Jacob Firling, né, o escocês, o britânico. Na segunda venceu o Brooksby, norte-americano, e perde, né, para o chileno na terceira rodada. Então o João tem, né, uma bagagem de pontos a ser defendida aí em Wimbledon. Então, desse ponto de vista, uma derrota para o Bautista Agut na estreia seria bastante complicada, né? Confesso que creio na vitória. Acho que o João talvez venha a deixar sets pelo caminho, né? Pelo menos um, talvez consiga aí fazer como fez em Roland Garros. Não que ele tenha que fazer isso, pelo amor de Deus, para a gente sofrer de novo, né? Como foi contra o Prismic na segunda rodada, ou contra o Djokovic também na terceira, de sair 2-0 e ter que virar, né? Buscar o 3-2. Mas nessa busca por ritmo, pode ser que deixe aí 1 ou 2 sets pelo caminho, mas eu creio na vitória contra o Espanhol na estreia, vamos torcer bastante. Afinal, o João defende pontos interessantes em Wimbledon. Na segunda rodada, pelo ranking projetado, né, o melhor tenista em projeção de ranking é o holandês Jesper de Jong. Ranking 7-4. Vocês vão se lembrar, esse cara é chato. O jogo dele não encaixou com o João na única partida em que fizeram, né? É um jogador que ele tem um jogo de fundo muito forte, ele corta ritmo, né? O João e o De Jong jogaram num Challenger em Portugal no ano passado e o De Jong passou por cima, né? 2-0, até de uma certa forma assim fácil e rápido. Na época, inclusive, o João foi assim massacrado, né, pelos juízes da internet. Mas o fato é que o De Jong tem um jogo muito firme de fundo, uma direita bem potente, e é um jogador que o João não gosta muito de jogar, que é um cara que agride antes. O João tem essa predileção por tomar as rédeas do ponto primeiro, né? Assumir o protagonismo dos pontos antes do adversário. E o De Jong joga justamente ao contrário, né? Ele quer sempre partir para a iniciativa. Se pegar o cara num dia ruim também, ok, deixa o cara errar pra gente, não atrapalha ele, não interrompe, deixa o colega errando e vamos de vento em popa para passar para a terceira rodada. Mas se pegar o De Jong num dia ligeiramente inspirado, o João pode ter uma segunda rodada um pouquinho complicada aí, né? Eu sei que o pessoal olha quase sempre para o ranking,
Ah, 163 o ranking na estreia, o Bautista Agut, 38 anos de idade. Tem que passar, vai atropelar. Jesper de Jong, pô, 7,4 o ranking, né? Praticamente aí 50 posições no ranking atrás do João. Tem que passar, vai ser fácil, vai ser tranquilo. No circuito mundial de tênis, nesse nível profissional, o cara que é top 100 não tá ali à toa. E vale lembrar que no tênis você sempre está jogando com o que o adversário te oferece. Não é à toa que o saque chama serviço, né? O jogador está servindo o jogo. Então, tem muito disso. De às vezes o jogo não encaixar, simplesmente não encaixa. O que o outro te oferece te incomoda tanto que não interessa se ele é número 10, número 100, número 200 do mundo. O que ele te oferece te incomoda tanto, te atrapalha tanto, você não consegue se adaptar. E aí você vira um freguês, né? E tem casos e casos no tênis assim, de tenistas até com um ranking quase sempre superior ao outro coleguinha e ser freguês, né? De caderneta, né? Mandar o CPF na nota lá porque não se não se adapta, não se encaixa, os jogos não tem encaixe, né? Então o Jesper de Jong, esse holandês, nessa primeira e única partida com o João, apesar de ter sido no Saibro, para mim ficou a nítida impressão de que é um jogo que não encaixa, que não combina, que não casa com o jogo do João. De repente a gente pode torcer duplamente, né? Para o João ganhar do Bautista Agut e para o Jesper de Jong perder para o Irikata, o australiano. Vamos ver, né? Quem sabe a nossa fezinha aí faz diferença. Terceira rodada. Se o João vencer já o Bautista Agut e passar da segunda rodada, já vai ter automaticamente defendido os pontos de Wimbledon 2025. O João que perdeu para o Nicolas Jarry, né, o chileno, no ano passado, na terceira rodada. Mas aí, na terceira rodada, o João já tem, ao contrário da segunda, isso é uma loucura de falar, né? E quem está assistindo às vezes pode achar um contrassenso, né? Pode achar um paradoxo muito maluco. É o Rublev, com uma direita fantástica, saca muito bem, sabe jogar na grama, se adapta bem. E eu acho que possivelmente o Rublev, na terceira rodada, por encaixar um jogo com o João, ele gosta de mandar com a direita, vai querer ficar disputando direita com o João. E aí, nesse jogo de forehand, o Rublev tem uma direita maravilhosa, mas eu tenho aqui, né, que obrigatoriamente, até avaliando o que aconteceu, o que foi feito pelo João em cima do Rublev na Austrália, né, em 2024, na estreia, onde ele passa por cima do Rublev, eu tenho que confiar no jogo do brasileiro e no forehand do brasileiro. Então, eu acho que o João tem grandes chances em se livrando, vamos dizer assim, das duas primeiras rodadas, que eu acho que são mais intrigantes, né, do que a terceira. Eu acho que o João tem grandes chances de chegar na quarta rodada, chegar à segunda semana, seria só pela segunda vez que o João chegaria a uma segunda semana de um Grand Slam. A primeira foi agora já, que ele bateu nas quartas de final de Roland Garros. Eu acho que o João chegaria pela segunda vez numa segunda semana de um Grand Slam. Porém, aí, na minha opinião, encerra-se a campanha do João em Wimbledon, se ele por acaso chegar, e tomara que chegue nas oitavas de final. Teoricamente, né, pela avaliação, pela projeção de ranking, o João enfrentaria Novak Djokovic, que vai ser a cabeça 7 em Wimbledon. Foi bom para o João ter ficado entre os 24 cabeças de chave. Nós já explicamos isso em programas anteriores, né? Do cabeça 25 ao cabeça 32, ou seja, os últimos 8 cabeças de chave nos Grand Slams e também nos Masters 1000, automaticamente, na terceira rodada, do cabeça 25 ao cabeça 32, há um confronto potencial com o cabeça 1 ao cabeça 8. Então, se o João tivesse ficado ali uma posiçãozinha só para trás entre os cabeças de chave, ao invés de 24º e 25º, o João fatalmente enfrentaria na terceira rodada já ou o cabeça 1, né, entre o cabeça 1 e o cabeça 8. Isso não aconteceu, o João ficou em 24 entre cabeças de chave, e com essa posição de 24 entre os cabeças, vai pegar só um top 8 aí
nas oitavas de final. Mas já é um top 8, Djokovic multicampeão em Wimbledon, um jogador que hoje, né, já com uma idade avançada, 39 anos de idade, é, fatalmente a grama é o principal piso para ele, né, onde ele pode de fato encurtar muitos pontos, se poupar fisicamente, e um piso onde a devolução de saque conta muito, né? O tempo de bola é muito diferente, a bolinha desliza, ela quica e vai embora. E aí o Djokovic é simplesmente um dos maiores, talvez o maior da história. Na minha opinião, Djokovic talvez empate ou fique só um pouquinho atrás em termos de devolução na história para André Agassi, né? Mas é hoje no circuito um dos principais devolvedores ainda. O Djokovic está lá em cima nesse fundamento porque uma capacidade de leitura, uma rapidez de reação, né? Reage muito rápido o sérvio. Então eu acho que nesse contexto aqui, né? Vamos mostrar o restante da chave aqui para o João, uma possível campanha de final, de título, né? Por que não? Seria maravilhoso para a gente, mas com bastante realismo, né? Não é pessimismo, é uma análise realista. Se o João conseguir se desvencilhar das 3 primeiras rodadas e alcançar a segunda semana, eu acho que a campanha em Wimbledon acaba aí, nas oitavas de final contra o Novak Djokovic. Se passar nas quartas, teria o Auger Aliassime, o canadense, cabeça 3. Na semifinal, o número 1 do mundo, né, cabeça 1, Jannik Sinner, atual campeão de Wimbledon. E numa possível final, se o João chegasse, passando aí, né, por Djokovic, Aliassime e Sinner, o João enfrentaria pela projeção de ranking, né, o alemão, o Zverev, né, atual campeão de Roland Garros. É isso, pessoal. Chave do João projetada. Tende a ser um torneio em que o João vai ter que ficar muito ligado na primeira e na segunda rodada. E quem sabe, se ele conseguir se desvencilhar desses jogos iniciais, conseguir pegar ritmo, se entender com a grama, como ele conseguiu se entender em Wimbledon no ano passado, o João, quem sabe, pode aí fazer de novo, né? Mesmo com uma possível, até provável derrota, para nós seria muito gostoso, né, ver o João em 2 grandes slams consecutivos, né, um no Saibro, o Roland Garros, e agora na grama, tendo um jogo de Major contra o Novak Djokovic. E sem sombra de dúvida, do ponto de vista de aprendizado, nós estamos falando de um tenista de 19 anos de idade contra um de 39, que foi número 1 do mundo por centenas de semanas, que tem 24 grandes slams na conta. Fatalmente, para o João, seria um aprendizado muito, muito importante, como foi já em Roland Garros, né? Venceu o Djokovic daquela forma, virando de 2 sets abaixo para 3 sets a 2, do jeito que foi, quase 5 horas de partida, tirando lá de dentro da alma, com o cansaço, com a dificuldade que é enfrentar um jogador desse nível. Isso já mudou a chave do João, né, em termos de confiança, né, de voltar a jogar o seu melhor tênis. E mesmo que de repente venha a acontecer uma derrota na grama para o Djokovic, né, para o João e para a equipe dele, seria uma forma de juntar ainda mais informações, entender os buracos no próprio jogo, né, num piso tão complicado como é esse, de uma gíria tão curta como é a grama, e partir, obviamente, para o futuro, entendendo tudo isso, né, e melhorar como tenista, como jogador, como profissional do circuito mundial de tênis. Então é isso. Eu avalio que, mesmo que talvez as chances sejam remotas de vitória contra o Djokovic, seja muito importante e muito válido chegar a essas oitavas de final para enfrentar o sérvio lá na grama sagrada de Wimbledon. É isso, pessoal. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, a sua projeção pessoal para o João, até onde você acha que o João vai nesse grande slam na grama de Wimbledon, se ele vai mais longe do que as oitavas, se chega nas oitavas para encarar o Djokovic, se de repente cai um pouco mais cedo do que a gente imagina e quer para ele. Deixa aí seus comentários. Lembrando que a gente também está no Instagram, né? Segue lá a gente, Inside Out Brasil, e também se inscreve aqui no canal no YouTube. Ficamos por aqui, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.